Olá! Estamos aqui com nada mais, nada menos que o nosso querido Jefferson Pilar, cantor e compositor de música cristã, mais de uma década com esse ministério lindo que tem abençoado o nosso ministério diante do altar. Eu quero, assim, agora, no final do ano de 2025, Jefferson, agradecer o apoio que você tem dado a esse ministério. O seu ministério tem apoiado e abençoado o meu ministério, o nosso ministério, diante do altar por vários anos aí. E eu gostaria de te perguntar, vamos aí bater um papinho legal. E eu sei, nós sabemos tudo isso, né? Que você é um cantor maravilhoso, compositor, o que dá muito mais valor às suas músicas, né? E que as suas canções têm tido um alcance assim incrível, né? Nas redes sociais. E você tem, não é só um cantor, compositor, você tem bacharelado em teologia. Você tem muitas aspirações acadêmicas, que eu admiro muito. Mas fala aí em poucas palavras, como você desejar, nos fale um pouco mais. Quem é o Jefferson Pilar? Primeiro, eu que quero agradecer por fazer parte desse projeto tão relevante, né, tão duradouro, tão focado, espiritual, relacional. Muitas pessoas são abençoadas. Vira e mexe, quando eu viajo, né, as pessoas falam assim: Ah, te conheço lá do projeto da Zina, te conheço lá do Ministério da Zina e tal. E isso é muito legal. O dia inteiro, quando viaja, sempre tem alguém ali que acaba, né? Então, te conheci através das lives lá da Zina. Então, o Jefferson, eu não consigo, eu não sou capaz, né? Eu nem teria pretensão de nomear assim ainda o que é o Jefferson pelo Jefferson. O Vinícius de Moraes falava assim: Eu sou um labirinto inteiro. Quando você descobrir, me avisa, né? Então, eu sou um paradoxo. Eu acho que todo ser humano, de alguma forma, é um paradoxo assim. Se a gente conseguisse ser linear, seria até talvez mais fácil, né? Eu falar assim, hoje eu quero ser isso e pronto. Mas no nosso coração habita muitas histórias, muitas memórias, né? Muitos anseios, desejos. E uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. E então definir assim seria fechar, né? Então eu posso dizer assim, eu sou reticências, eu sou transformado, eu estou sendo transformado a cada dia, né? Nessa metamorfose ambulante, como escreveu o cantor lá. Então eu não consigo definir assim que de fato eu sou. Eu acho que quem sabe mesmo é o próprio Deus, né? Porque ele sabe mais do que a gente, quem de fato somos. Mas eu poderia escolher alguns caminhos. Sobretudo, eu posso dizer que eu sou um amado de Deus, né? E eu sei disso ao olhar para a realidade das Escrituras, a realidade da vida e a olhar para mim mesmo. E, de novo, paradoxal, porque eu sou caos, mas eu sou sagradíssimo, eu sou beleza também, muito belo, porque Deus criou o ser humano de uma maneira tão extraordinária, tão assombrosa, né, tão encantadora. Nós somos obra-prima de Deus. Então, antigamente, quando eu falava sobre questão de ser pecador, eu sempre me diminuía. Eu parei hoje de fazer isso, porque eu não sou só pecador. Eu sou também justo em Cristo Jesus. Eu sou um amontoado de coisas maravilhosas que saiu da própria mão de Deus, assim. Então, tá vendo? É muita coisa, eu sou várias coisas. Sim, Jefferson, você é uma criatura admirável. E o que eu sempre admirei em você foi a coerência que você vive na sua vida. Entre o que você canta, entre o que você transforma nas suas canções. Eu admiro que você transforma alguma coisa da sua realidade em uma linda canção, né, nas suas composições. Mas você vive de acordo com aquilo. Não é o que o Jefferson canta e lá fora é um outro Jefferson. Então, esse Jefferson pelo Jefferson é isso mesmo. O autêntico Jefferson que nós admiramos muito. E eu sei, Jefferson, você tem participado aqui conosco, eu sei do alcance das suas músicas, né, das suas canções,
e tem sido assim incrível. Fala um pouco como é que isso aconteceu, das suas músicas, principalmente a EC, né? Ter tido esse alcance em todas, né? Eu acho assim, não é só no nosso mundo adventista, mas em todas as esferas de músicas cristãs. Eu não imaginava isso, né? A, a- Como eu vim de uma realidade de periferia, né? Dessa coisa marginal, não no sentido ruim, no sentido de estar à margem mesmo. A sociedade na qual eu nasci e cresci ensina a gente a pensar muito pequeno, ensina a gente a pensar bem pouco. Eu acho que a experiência de espiritualidade e também de literatura, que eu sempre amei as palavras, me ajudaram a criar um mundo diferente da qual aquele que eu vim, do qual eu nasci. E isso me fez pensar muitas coisas, né, para além do meu ambiente, da minha realidade, mas ainda assim essas configurações de criação fazem a gente pensar também não muito, né, não pensar muito ao nosso próprio respeito. Então eu costumo colocar na música aquilo que está em mim, no meu coração mesmo. Como você falou sobre coerência, né? Você nunca vai me ouvir cantar músicas que arrotam santidade, da qual eu tenho certeza que eu estou aquém. Deus me fez ser humano, não me fez anjo, né? E eu gosto de ser humano mesmo. Deus me fez assim, né? Eu não tenho essas aspirações angelicais muito desprovida de humanidade. Então a música, eu não, eu sempre coloco ali aquilo que experiencio, aquilo que experimento, aquilo que observo, mas eu não imaginava que ia ser uma coisa assim tão grande. E aos poucos eu fui percebendo que aquilo que eu escrevia, de alguma forma, encontrava lugar no coração das pessoas, encontrava simpatia, similaridade. As pessoas falavam, pô, colocou na música aquilo que estava no meu coração, aquilo que estava na minha boca. Então eu sou da poesia, mas eu tento usar palavras que não fiquem muito abstratas, né? Mesmo gostando muito dessa coisa abstrata, para que comunique com todo mundo, porque se eu falar e não comunicar, aí é inútil a fala, né? Ela precisa comunicar. Então eu acho que a IC ela acabou falando da realidade, né? Existe uma fé abstrata que as pessoas dizem que se você tiver fé, ah, as suas circunstâncias todas vão mudar, vai dar tudo certo. Isso não é bíblico, eu não posso prometer isso, né? A fé que eu assumo na música e antes da música assumir para minha própria experiência de espiritualidade, não é uma fé que muda as coisas, é uma fé que muda o indivíduo a despeito do que está acontecendo lá de fora. Então, quando a pessoa ouviu essa música, ela percebeu que essa é a realidade. Olha, às vezes o mar não vai se abrir, às vezes a gente não vai ter um bom emprego, às vezes nossas expectativas serão frustradas, muitas vezes nossas expectativas serão frustradas. Então a fé que o Senhor nos dá, ela muda o indivíduo. E a gente vai ver isso na Bíblia, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tá vendo? Tem caos fora. Mas eu não tenho medo. Então mudou o cara, mudou o indivíduo da fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que fruto do oliveira minta. Ou seja, tudo isso é possível. A catástrofe, né? Tem muitas coisas maravilhosas. Eu penso que a maior parte da nossa vida, o que a gente chama de comum, na verdade é bênção, está toda hora abençoado. A vida não é um problema a ser resolvido. Ela tem eventos ruins, mas a maior parte dela, a vida é boa, assim. Então, essa música ela faz cair por terra também a ilusão de que a fé nos poupa de problemas, de desertos. De novo, a fé dessa música muda o indivíduo, muda a gente. Então, se o mar não abrir, o farol me alcançar, eu não vou desistir, eu não vou duvidar, porque não é as coisas que dão certo, é o indivíduo que dá certo, mesmo quando as coisas não dão certo. Então, acho que acabou encontrando aí, né? eh, as pessoas ao lidarem com essa música, ela de alguma forma despertou esse. Identificam, né? Ela se identifica. Exatamente. Muito bem. Eu acho que é É. isso. Eu acho que as pessoas acabam
se identificando, porque se fosse para definir o conteúdo da minha música, ela é muito humana. Ela é bem humana, assim. Bem. A sua linha é humana, Exato. clareada. Aquela música É. é linda, aquela canção é linda. Então, eu conheci a Aline, conheci a Giovana, né? A Aline, sua esposa, a Giovana, elas te acompanham em algumas viagens, né? Também ali na região de Engenheiro Coelho. E eu vejo assim que elas, as duas são partes assim integrais, né, da sua vida. E quanto que elas fazem parte das suas composições, Jefferson? Faz muito, não só da música em si, porque eu também, ainda que eu não tenha editado e lançado nada na parte de literatura, eu antes da música, eu sou mais da literatura, né? Eu sempre escrevi, e então eu sou mais compositor que cantor, eu não tenho requintes vocais. E mesmo assim deu certo, isso que eu acho incrível, né? Estou há 15 anos já no canto. Então eu gosto muito de escrever, a minha forma de desabafar, é a minha forma de me expressar, de ser nesse mundo. Então, eu tenho um autor que eu gosto muito, um poeta, que ele vai dizer assim: quem não é capaz de sentir Deus no vento, nos cheiros, na comida de vó, na voz dos filhos, no abraço da esposa, não vai sentir Deus em lugares sagrados e nem livros sagrados. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento declara a obra de suas mãos. Então, para mim, elas são sacras. É o que há de mais sagrado aqui. Seres humanos é o que há de mais sagrado. Deus deu sua vida para o ser humano, por causa do ser humano. Então, elas são como é que fala? A essência da maior parte das coisas que escrevo, né? A gente tem a música Tempo, Lariar, tem a música que eu fiz pro meu casamento, tem uma música que eu fiz para a Aline, a Giovana tem umas 3 músicas. Então eu escrevo muito sobre a glória de Deus na vida, no cotidiano, e elas fazem parte disso. Esses dias eu estava na cozinha, né? E a Aline, quer ver, mostrar aí, a Aline estava cozinhando, e eu gosto muito da comida da minha esposa. Ela fala assim: eu não faço muitas coisas no sentido de variedade, mas ela fala assim, mas o que eu faço bem. E ela tem razão, ela cozinha muito bem assim, né? E esses dias eu estava na cozinha, deixa eu ver o que está aqui. Eu perguntei nesse sentido da Aline e da Giovana, porque nas suas canções eu percebo o quanto que é interessante a sua intelectualidade, como você incorpora a sua intelectualidade, a poesia, na sua realidade, nas canções, né? Como você engloba tudo isso. E é algo assim que impacta as pessoas, e como nós falamos da EC, como o público se identifica com as suas músicas, por isso, porque eu acho que tem muito ali de humano, né? Do que você vive. E é bonito isso. É. E eu digo assim, olha, esse é um potencial que todo ser humano tem. Eu acho que a gente não foi muito educado nessas áreas. Hoje a educação está muito utilitarista, está para passar em vestibular e arranca da gente o encantamento, o assombro pela vida. A escrita, ela é terapêutica e eu posso dizer isso pela experiência, né? Esses dias eu estava aqui, a gente estava cozinhando, né? E eu escrevi assim, eu fui impactado. Primeiro veio um impacto. A explicação é sempre posterior ao sentimento. A gente primeiro sente, depois a gente tenta nomear e aí buscamos os códigos, né? As palavras. É pura. Hoje, enquanto minha esposa cozinhava, um aroma me possuiu espiritualmente. Farofa manteigada. Fui caironizado. Respirei com assombro e gostei de morar naquele instante. Deu vontade até de louvar. Então, eu fico impactado nessas coisas da vida mesmo, sabe? No cotidiano. A Mas vida uma coisa do cotidiano que você, né, transforma em poesia e de repente se torna numa canção. Muito. acaba virando música posteriormente. Então, é muito bonito isso da sua parte. Agora,
Estamos, né, Jefferson, no final de 2025, nos aproximando aí do Natal. Você tem nos abençoado todos os anos, nos abençoou também em 2025. O que é que você sentiu em 2025? O que que te abençoou? Como é que foi 2025 para você? Planeta. Os últimos 2 anos, 2 anos e meio, eu tenho experimentado isso que eu tenho falado sobre leveza, né? E os últimos 2 anos foram muito marcantes, né, nesse caminho. Eu tenho buscado cada vez mais viver com leveza. Escrevo sobre isso para que eu não esqueça, porque é um exercício. Isso não é uma coisa que nos é natural, precisa ser exercitado, buscado, né? Senão a gente acaba se movendo mesmo, trazendo peso para tudo, reclamando de tudo, respondendo a vida de maneira desproporcional. Eu até escrevo num post-it que fica colado aqui, assim, ó, já reparou na vida hoje? Então, os últimos 2 anos foram assim, mas 2025 eu estabeleci de vez esse caminho de leveza. Me dediquei totalmente a buscar isso, a entender isso, como se dá, seus mecanismos, as coisas que impedem a gente de experimentar uma vida mais leve e sem dúvida foi o meu ano mais marcante nesse sentido. Aprendi muito esse ano. Porque uma vez que eu estava buscando, comecei a ler e também a prestar mais atenção sobre isso, a prestar mais atenção em mim. Então, se eu pudesse definir, né, o 2025, eu posso dizer que foi um ano de leveza, assim, onde meus olhos foram batizados e alguma coisa bonita, muito legal aconteceu comigo esse ano que me fez enxergar o mundo com mais assombro, encanto, e isso acabou desaguando em leveza. A leveza que o Paul Valéry vai dizer assim: a leveza que a gente busca não é da pena, não é da pluma, é a do pássaro. A pluma é elevada, né? O pássaro ajusta as asas para voar melhor, voar mais bonito. Então é uma leveza ativa, onde a gente aprende a bater as asas, porque a gente não tem como controlar o vento, não tem como controlar o mar, o tempo. O que a gente pode fazer é controlar nossas próprias asas e a cada vez adquirir mais habilidade nesse voo e a gente vai voando melhor, vai voando mais bonito, mais leve assim. Então, esse ano foi Fantástico. de leveza. Fantástico, que você conseguiu, né, esse nível aí de leveza e que te faz, né, se sentir mais confortável aí nas suas situações. E me fala como tem sido os seus natais. O que que você espera do Natal de 2025? O Natal, os últimos 6, praticamente, 5, 6, eu tenho passado o final de ano com meus amigos no Nordeste, né? Essas minhas viagens acabam me dando o privilégio de colecionar amizades, umas mais profundas do que outras, né? E eu colecionei muitas pessoas na minha vida, muitas amizades, isso para mim é a minha maior riqueza, inclusive. E acabou que conheci uns amigos já faz um tempo, a Aline conheceu faz 6 anos e tem filhos praticamente da mesma idade, pessoal com o mesmo senso de humor, cristianismo, espiritualidade. São pessoas levíssimas nas quais a gente gosta muito de estar perto. E aí meio que virou uma tradição. Então, todo final de ano eu vou para João Pessoa e espero nada de diferente desse Natal, né? Eu só espero que seja melhor, cada vez melhor, mais engraçado. A gente até comprou roupa igual esse ano, né? O Natal para mim representa muita família, amizade, relações, reconciliação. Representa o que há de mais bonito na humanidade para mim, porque Deus encarnou, né? Deus se fez gente e nos mostrou o que é ser humano de verdade. Sim, é muito. Eu amo, a minha data favorita. Eu gosto de como o mundo fica no período de Natal. O jeito que as pessoas ficam, não sei, tem alguma coisa que eu não sei nomear que gera um clima muito bonito. As pessoas ficam mais generosas, ficam mais simpáticas, é muito legal assim. Podia ser Natal o ano inteiro, né? Como Exatamente. Esse sentimento, né, que as pessoas
desenvolvem nessa época do ano. E é bonito saber o que está por trás disso, né? É a comemoração, ó, né? Não sei se está na mente de todos, né? A comemoração de quem, né? É o nosso Salvador que nasceu, né? Não nesse dia exatamente, mas é o motivo, né, por trás de tudo isso. Então, é muito lindo que, né? É muito lindo, né? Todas as luzes, os brilhos, né? E assim, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem de Natal aqui aos participantes do Ministério Diante do Altar. Todos te admiram muito e sempre esperam pela participação do Jefferson Pilar e estão aí atentos aos seus lançamentos. E fala aí o que que tem de novo vindo de Jefferson Pilar para 2025 ainda, ou para 2026? O que que podemos aguardar aí com antecipação? Então, na literatura, espero lançar meu primeiro livro, espero terminá-lo, né, nesse próximo ano. E na parte musical, eu sou muito monotemático. Eu sempre, quando eu estou focado num tema, acabo escrevendo muito sobre aquele tema. Então, estou pretendendo lançar um projeto no próximo ano, musical, né, permitindo Deus, focado em ser um agente de leveza mesmo. Vou escrever muito sobre a vida como um presente, não como um problema a ser resolvido, né? Então, eu não sei se vai se chamar Gentes, não sei se vai ser o mesmo nome do livro, né? A vida é muito, pouco é quem não vê, talvez seja a vida é muito. Então, o foco é isso. Eu estou engajado em me tornar um agente de leveza, de beleza para o mundo, né? Então, espero e o objetivo desse projeto é alcançar, sobretudo, pessoas de fora da nossa experiência religiosa. Quero alcançar todo mundo, quero que seja um instrumento para que alcance as pessoas assim, né? Então é isso. É com muita oração, tem que orar. Eu tenho em mente, mas agora é sentar, organizar, terminar. Eu vou até depois aqui dessa mensagem, antes de cantar em si, vou cantar um trechinho de uma delas para vocês Tá ouvirem. bom. Ok. Eu vou focar, você já até me ouviu falar sobre isso, vou fazer uma breve reflexão sobre o que tem ocupado minha mente e meu coração nesse último ano. Eu vou falar sobre essa pedagogia dos olhos que me fez olhar a vida com mais leveza, né? Há uma relação, e esse é o desejo que eu quero para o Natal, para esse ano. Há uma relação, né, entre a forma de ver, entre a nossa interpretação da realidade e a saúde do corpo e da alma. O Epiteto estoico disse que os homens não são perturbados pelas coisas em si, mas pela opinião que eles têm sobre as coisas. O Aaron Becker, né, fundador do TCC, da psicologia, ele vai dizer que os homens não são movidos pelas coisas, mas pela forma como eles percebem essas coisas. A, a gente sempre encara os olhos como janela, mas na maioria das vezes eles são espelhos. A gente projeta do lado de fora o mundo que está dentro da gente. E nem Deus escapou disso, nem Deus, né? A gente tem 2000 anos de tradição cristã, e desses 2000 anos a gente viu muita coisa legal para a teologia e para o mundo, né? A reforma protestante, e também toda a contribuição do catolicismo, como com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros pensadores cristãos. Mas dessa mesma fonte nasceu muitas coisas ruins, a Inquisição, pessoas foram jogadas na fogueira em nome de Jesus, pessoas foram mortas em nome de Jesus. Então veja, há um Cristo, há um Jesus, mas o ser humano tem a sua forma de ver e interpretar esse Jesus. Alguns interpretam esse Jesus como uma manobra, instrumentalizam Jesus para fazer mal ao mundo e trouxeram muita maldade para o mundo. Há muitos regimes totalitários de governos também se diziam cristãos, né, mas fizeram atrocidades, né, genocídios no mundo inteiro. Então, Jesus, nem ele escapa dos nossos olhos, da forma de perceber o mundo, e a gente acaba customizando, todos nós fazemos isso, customizamos Jesus a partir da nossa cultura, tradição, educação, traumas, memórias e histórias.
Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente lê a Bíblia de maneira pura. Não é verdade. Quem é? Eu vou falar agora como um teólogo, né? Sou teólogo, estudei e vi dentro da faculdade, vejo dentro da academia as pessoas olhando para a mesma Bíblia, são da mesma denominação e interpretando Jesus e suas formas de maneira muito distintas. O teólogo honesto mesmo vai dizer assim: cabe no meu universo de sentido, faz sentido quando leio, porque ele já sabe que, sobretudo, o evangelho não é algo imposto. O evangelho é algo proposto. Deus não impõe caminho, Deus propõe caminho. Mas há pessoas que são de imposição e acabam tratando a espiritualidade, pega o Jesus que nasceu na manjedoura, que encarnou a favor da gente e acaba transformando ele num Deus que é contra a humanidade, mas não. Deus é por nós, né? Deus é totalmente a favor de nós. Então, os nossos olhos ele acabam sendo espelhos e em vez de a gente olhar para Jesus, a gente projeta nele nossos próprios reflexos, né? E é por isso que precisa ter muita humildade para ouvir o outro, porque quando a gente vai ouvir o outro, a gente acaba traduzindo o outro. A gente quer ouvir ecos da nossa própria voz, então a gente não escuta, a gente vai já arquitetando aquilo que ele está falando, interpretando aquilo que ele está falando, e às vezes o que ele está querendo falar de verdade, de fato, acaba caindo por terra, porque a gente sempre projeta, né, em Deus, nos outros e na vida, o mundo que está dentro da gente. Então, se o que está dentro da gente é bom, o mundo vai ficar melhor. Mas se o que está dentro da gente for ruim, a gente pode cometer grandes atrocidades. E tem gente que consegue fazer isso dourando a pílula, né? Tem uma coisa ali horrível, mas está bem embrulhado. E a gente acaba se enganando. Então é sempre importante voltar para as escrituras, ponderar, olhar para a realidade, para que a gente não cometa atrocidades, né? Então, por isso, o Sêneca também vai dizer que a maioria das coisas não são difíceis por natureza, mas porque nós olhamos para elas como se elas fossem difíceis, né? Então não é o mundo que pesa, é o jeito que a gente carrega o mundo nos olhos, né? A vida é como a gente encara. Se você sorrir para ela, ela sorrirá de volta para você. E aí o Jesus vai dizer algo parecido com isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6, né? Ele vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, toda a sua realidade vai ser iluminada. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que você pensa que está dentro de você, na verdade são trevas, que trevas tremendas serão. E aqui no texto, o significado de olhos não são olhos em si, né? É a forma de interpretar a realidade. Porque na cultura judaica, há o olho bom, há em Tová, que é o olho generoso, o olho benevolente, o olhar de misericórdia, e o olho mau, há em Raá, que é um olho cheio de inveja, ganância, julgamento, é aquele olhar que condena. Então existe o olho bom e o olho mau. E o olho aqui tem muito mais a ver com o coração. Lembra do outro texto que vem dizer assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas ruins do mau tesouro, das coisas ruins que estão no seu coração. A árvore produz o fruto proporcional à sua raiz, ao que ela é. Não tem como a gente fazer bananeira da Mas, maçã. Não tem jeito. Então, a mesma coisa com os olhos. A gente projeta fora, a gente produz fora os frutos que moram no coração da gente. O Rubem Alves vai dizer que só vê beleza fora quem tem beleza dentro. Coração feio vê feiura inteiro, coração belo vê beleza até mesmo no meio do caos, né? E Ellen White vai dizer ainda assim: o amor tem bons olhos. Se não tem bons olhos, é o mal que está dentro. E aí, como eu disse, a gente é capaz de cometer atrocidades, a gente pode se tornar violento, gente violenta, usar até a espiritualidade de maneira violenta, infelizmente. a Bíblia Então, fala, né, que tudo começa com o seu olhar. O que aconteceu no jardim do Éden? Primeiro foi o olhar. Eva viu, né?
Atraiu. E aí Entendeu? interpretou, É né? isso. É, Ouviu a serpente, e aí a é. gente conhece a história. Ainda bem que não acaba aí. Ainda Ainda bem bem que que não acaba aí, né? Acaba, é. vou dar essa virada para a gente falar do Isso. Bíblia internacional. E o corpo aqui no texto é a manifestação do ser humano todo, né? Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. O mundo se tornou essa coisa violenta. É claro que tinha coisas maravilhosas. Interpretavam Deus de uma forma praticamente violenta. Ele é interpretado de maneira violenta em muitas culturas, até mesmo na história, né, no judaísmo e muitos cristãos também. E aí Jesus chega, né? Quando Jesus chega, ele inaugura uma nova ordem, uma nova lógica. O menino nos nasceu, o príncipe da paz, não é o príncipe da guerra, né? É príncipe da paz. Jesus não é príncipe de guerra. Inaugurou ali um novo caminho, um caminho de graça. A gente sabe que a Bíblia vai dizer que Jesus é a manifestação máxima de quem Deus é. Ele vai dizer assim: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Todos os personagens bíblicos são importantes, fundamentais para a nossa compreensão de muita coisa, mas nenhum deles é o Cristo, né? Jesus no Sermão da Montanha vai lembrar: ouviu o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está trazendo a sua verdadeira interpretação, não só da Torá, da lei, mas de toda a realidade. E uma das coisas que ele vai falar é sobre os olhos, no Sermão da Montanha, né? O que mais me impressiona nessa realidade é que o fato de que Deus fez gente, o fato de que Deus encarnou, né? E a gente precisa encarnar também. A gente não pode ter uma vida cristã de bolha, trancada em quatro paredes, que só se manifesta em experiências religiosas. A, 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 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Deus está em tudo. Deus não é tudo. Deus está em tudo. Ele fala com a gente o tempo todo. Ele fala com a gente desde antes de a gente falar com Ele ou pensar sobre Ele. Deus já estava comigo desde antes de eu pensar sobre Ele. A gente aqui não está com Ele. Nós soltamos a mão dele, mas Ele não soltou a nossa mão, né? Ele Mas nunca. é incrível quando falamos, né, que ele nasceu, se fez gente. É tão profundo, não é? Que ele chegou a fazer isso. É incompreensível. Aí Não é, o entende? Deus ficou na mão de seres humanos. Olha que vulnerabilidade. Ficou sob cuidado de um casal. Um Deus que fez xixi. Olha só. Deus que comeu, que suou, que encarnou mesmo a nossa vida, que encarnou mesmo a humanidade. E por que que fez isso? O João 3,16 vai dizer que é por amor. Por que que Deus fez isso? Porque amor. Porque amor. Eu gosto muito de dizer, e agora vou emprestar meus olhos, que Deus ofertou Jesus para nós como uma oferta de paz. O castigo que nos traz a paz com Deus caiu sobre Jesus. Deus agradou moê-lo para que, através dessas feridas dele, a nossa ferida fosse curada. Então Deus não tem interesse em castigar a gente. Está lá em João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O Evangelho é boa nova. Um filho, um menino nos deu. Então Deus é que deu Jesus. Deus é que ofertou Jesus, né? Deus é que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Para mim, isso é a essência do que a gente chama de Natal. Um Deus que ofertou Jesus de maneira, ofertou uma criança, um filho,
Um Deus que se fez carne de maneira radical, absurdamente radical, para ter a gente de volta. Ou seja, o pecado não é páreo para esse amor, o nosso pecado não é páreo para esse amor, e é por isso que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quem pode nos acusar agora? Existe sacrifício maior do que esse? Deus já absolveu. Quem pode acusar a gente agora? Quem pode condenar a gente agora? Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Então, voltando sobre essa coisa dos olhos, a minha oração é que, se você tem carregado um olhar para Jesus, um olhar para o Evangelho que não é boa nova, um Jesus condenativo, um Jesus que te faz ficar de cara feia, né? Que te torna um cristão de cara feia, que faz você ser rabugento, que faz você ser pesado e pesar a vida dos outros, que Deus batize seus olhos, para que você possa olhar de novo, e olhar de novo para a fragilidade e poder ao mesmo tempo de um menino numa manjedoura, de um menino que não teve onde nascer, de um Deus que criou tudinho, mas para ele mesmo não houve espaço aqui. Mas ele fez esse sacrifício. A sua vida toda foi sacrificial, desde o nascimento. Sacrifício na cruz. Mas sacrifício é Deus se fazer gente. Tornar-se desse tamanho. Olha só que paradoxal. Isso é o que demonstra a sua grandiosidade, a sua grandeza. É muito paradoxal. O menor é o maior, e ele já começa a ensinar pra gente, né? O menor é o maior, o último é o primeiro. Olha só como é que ele já está mostrando, não só na fala, mas como na própria vida. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não achou isso grandioso, né? Nos tratar, eu esqueci assim como está esse texto, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa humildade de Deus ao não tratou isso como se fosse uma coisa grandiosa, né? Mesmo que, embora sendo Deus, né, tornou-se humilde e veio, se entregou até a morte, assim. O apóstolo Paulo vai dizer isso para mostrar Jesus como exemplo também de humildade. E isso, para mim, o sacrifício está para além da cruz, está desde sempre. Toda a sua vida é sacrificial. Só o fato de ele se tornar gente, cuspiram na cara dele. Você E ele em entende? silêncio, né? E ele em silêncio. Em silêncio, bateram na cara, cuspiram na cara, deixaram ele nu, né? Então, Deus se fez de fato homem com toda a sua fragilidade e fez tudo isso por amor. Como podemos duvidar desse? Como podemos? E Ou como se podemos, e como podemos pregar qualquer outra coisa que não seja amor ao outro, a ponto de gerar peso na vida do outro? Como a gente pode gerar peso na vida do outro? Isso é muito anti-evangelho, isso é muito anticristão, né? Então, o Deus que eu conheço, o Deus que hoje habita meus olhos, é esse Deus que se fez carne, que carregou o peso para que o nosso fardo fosse leve, que fez carregou. pecado, né? Você fez pecado, gente, por nós. Incrível isso. Não é incrível? Por isso que a gente tem que revisitar sempre isso, esse sacrifício, o seu nascimento. Então, ele carregou o nosso peso e nos deu a possibilidade de sermos humanos de novo, de vivermos com jugo suave e fardo leve. Eu desejo muita leveza em nome de Jesus, que esse ano você possa responder à vida de maneira proporcional, que esse ano você possa voar nas asas do Evangelho leve de Jesus Cristo,
desse Deus que é manso e humilde de coração, e que seus olhos possam projetar fora um mundo mais bonito, cheio de leveza e com muita paz. Esse é o meu desejo. Que Deus nos dê fé para isso. Eu quero Amém. o fim da música nova, né? E vou já andar na música em si. Pode ser assim? Pode, claro. Obrigada. E depois considerações ali. Cara, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por esse projeto. Muito obrigado por tantas coisas que você fez e faz na minha vida também. E eu jamais poderia retribuir. Eu sigo orando por você, pela sua vida, que esse ano de 2026 seja um ano de muita libertação, de muita leveza e de muita paz, porque você merece mesmo, você é agraciada mesmo. Essa música, ela fala para a gente responder a vida proporcional, para a gente parar de inventar drama e de carregar pesos desnecessários. O carioca usa o termo down leve, né? Quando ele diz pega leve, ou então quando ele está carregando algum peso assim, fala dá um leve aqui, ele está pedindo para amenizar o peso. Então a minha oração é, o preço já foi pago, Jesus já fez todo o sacrifício para que seu fardo seja leve, para que seu jugo seja suave. É só tomar posse, essa é a promessa. Medite só. Responda emocionalmente aos fatos. A vida não precisa ser um fardo. Dá um leve na vida. Dá um leve, menina. Dá um leve. Tem dramas que o coração inventa e pesos que o nosso olho aumenta. Dá um leve na vida. Dá um leve na vida. Dá um leve. A vida pode ser boa, não perca a paz à toa. Ainda há beleza, deixa essa tristeza, dá um leve na vida, dá um leve na vida, dá um leve. Que Deus nos dê olhos de fé, para que possamos perceber tudo o que Ele é e faz por nós, para que possamos reparar na vida para reparar a vida. A vida não é um problema a ser resolvido. Há eventos ruins, mas são só eventos ruins. A vida é boa. Que o Senhor nos dê fé para lidar com os eventos ruins, mas também a lidar com a vida boa, sem se corromper. Porque tem gente que se corrompe na vida boa, né? Muito obrigada por essa mensagem de leveza que nos trouxe. E ela inspire não só desse ministério, mas de todo o nosso círculo. Obrigada, querida. Você é uma bênção, você é uma inspiração. Bem, bem. Eu vou fechando quando você canta o EC, tá? Eu não vi mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas
mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo se minha voz acabar, mesmo que eu não possa mais cantar, nos deu o dom da fé para que possamos crer, mesmo quando a figueira não florescer. Mas é tão difícil quando as nossas expectativas se frustram. É tão difícil, eu sei, quando o pai de família enterra o seu único filho. Ah, é tão difícil quando a pessoa com quem casamos vai embora. Ah, como é difícil uma mãe criar seus filhos tão sozinha. Mas não é impossível, porque o Senhor está comigo e contigo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Até quando nos abandonam ou nos fazem mal, Ele é com a gente, Ele é com a gente. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar.
Amém. Não importa quantas vezes eu ouço essa música, ou todas as pessoas ouvem essa música, é algo incrível, como ela impacta e nos atrai. E eu quero mais uma vez terminar aqui a nossa live, né? Podemos chamar assim, mas assim com o coração cheio de gratidão pela sua vida, Jefferson. Como eu falei, não só pelo meu ministério, né? O nosso ministério, o ministério de Deus e a minha vida, né? Você tem impactado a minha vida, do meu filho. Ele sempre amou essa música, está aqui ouvindo e eu sei que lá eles vão amar o que você fez, a sua mensagem aqui. Eu oro para que Deus continue usando os seus dons, seus talentos, que são inúmeros, para a obra dele. Muito obrigada, Jefferson, por todo o apoio, pela sua amizade, seu carinho. Um abraço, abraço a sua família, bom Natal e que o 2026 venha cheio de realizações aí dos seus projetos, tá bem? Estamos juntos. Uma oração. Sim, por favor. Queria ler o trecho do texto que eu esqueci lá de Filipenses 2, versículo 5 em diante. Diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Olha que coisa linda, que a nossa humildade seja como a atitude de Jesus, né? De De servo, nós né? Tem a palavra aí, servo. servos. Faz todo sentido, vivermos, né, como servos, Olha, servindo. essa é a grandiosidade de Jesus, segundo a Bíblia. A Sim, grandiosidade é ser servo. Olha que coisa ser maravilhosa. servo. Não vim para ser servido, mas para ser. Que esse seja o nosso lema também Amém. para 2026. Obrigada, Jefferson. Todo carinho por vocês, tá? Um grande abraço. Obrigada, querido. Obrigado, Senhor, pela experiência que tivemos aqui. Obrigado por esse ano de 2025. Para alguns, teve eventos muito difíceis, pesados, de algumas frustrações. E toda vez que chega nesse período do ano, a gente faz promessa ou oramos pedindo para que seja diferente. De fato, nós queremos que o ano seguinte seja sempre melhor do que o anterior. Então, Senhor, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. O ano é sempre a mesma coisa, ele tem meses e dias e horas. O que a gente pede mais do que um ano novo, que o Senhor nos faça gente nova, gente serva, gente cuja atitude é a mesma de Jesus Cristo. Nos dê bons olhos, encha a nossa vida de leveza, nosso coração de leveza. Obrigado pela vida da Zina, por esse projeto que tem sido tão bonito, esse projeto de intercessão tão transformador. Obrigado pela vida do Sean, que está crescendo e dando muito orgulho aos seus pais, está cada dia mais bonito, de mente, de coração e de aparência também. Que a vida dele seja cheia de leveza e de paz e que ele possa se divertir muito, aproveitar essa jornada, porque a vida é uma delícia, Pai. Dá-nos a tua paz para todas as nossas famílias. Pedimos isso crendo que o Senhor nos escuta, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, querido. Tamo Um junto. abraço. Tchau, tchau.